A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não há resista. Isso só cria dor. Deixa a realidade ser a realidade. Esta citação de Marco Aurélio nos convida a refletir sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade das mudanças. Em um mundo onde tudo parece temporário, como encontramos a força para não desistir? O estoicismo nos oferece respostas profundas e práticas para enfrentar as adversidades com serenidade e resiliência. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a ideia de que tudo passa, nada é permanente. Essa noção pode parecer simples à primeira vista, mas carrega um significado profundo que pode transformar a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Em um momento de crise, seja uma perda, uma decepção ou até mesmo as pequenas frustrações do dia a dia, é fácil cair na tentação de desistir. No entanto, ao compreendermos que todas as coisas são efêmeras, podemos desenvolver uma perspectiva que nos permite continuar, mesmo quando a situação parece desesperadora. A filosofia estoica, defendida por Marco Aurélio e outros pensadores, nos ensina que a verdadeira força vem de dentro. Ao aceitarmos a impermanência de nossos problemas e emoções, somos capazes de encontrar uma clareza que nos liberta da angústia. Em vez de nos deixarmos levar pelo desespero, podemos cultivar uma atitude de aceitação e determinação. Isso não significa resignação, mas sim uma escolha consciente de enfrentar as dificuldades com coragem e sabedoria. Neste vídeo, você vai aprender como aplicar os princípios estoicos em sua vida diária. Vamos discutir práticas que podem ajudá-lo a desenvolver a resiliência necessária para enfrentar os altos e baixos da vida, além de técnicas para cultivar uma mentalidade que valoriza o presente e aceita a transitoriedade. Prepare-se para descobrir que a dor e a perda são partes inevitáveis da experiência humana, mas que também são oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar nas lições atemporais de Marco Aurélio e examinar como podemos usar essas reflexões para nos tornarmos mais fortes, mais serenos e mais capazes de enfrentar o que a vida nos apresenta. Afinal, quando entendemos que nada é permanente, abrimos espaço para a gratidão, a esperança e, acima de tudo, a perseverança. Não desista. A jornada continua e cada passo é uma oportunidade de aprendizado. Vamos juntos explorar essa arte de viver com sabedoria. Em um mundo em constante transformação, onde as mudanças ocorrem a uma velocidade impressionante, a noção de permanência parece cada vez mais um ideal distante. Essa realidade, que permeia a vida cotidiana, pode ser desafiadora e, por vezes, esmagadora. A ideia de que tudo passa nos convida a refletir sobre a transitoriedade das experiências, sejam elas boas ou ruins. No entanto, essa percepção não deve ser vista apenas como um convite ao desespero, mas como uma oportunidade para cultivar resiliência e esperança. Historicamente, filósofos como Marco Aurélio, um dos principais pensadores estoicos, enfatizavam a importância de aceitar a impermanência da vida. Em seus escritos, ele nos lembra que as dificuldades e as adversidades são parte integrante da existência humana. Marco Aurélio, ao refletir sobre sua própria vida como imperador e ser humano, compreendeu que as circunstâncias externas podem ser imprevisíveis, mas a nossa resposta a elas está sob nosso controle. Essa perspectiva é ainda mais relevante no cenário atual, marcado por incertezas econômicas, crises políticas e dilemas ambientais. A relevância do tema "tudo passa, nada é permanente" se torna evidente quando consideramos as dificuldades que muitos enfrentam atualmente. Dados recentes mostram que a saúde mental tem sido uma preocupação crescente, com um aumento significativo nos índices de ansiedade e depressão. As pessoas, diante de um fluxo constante de desafios, podem se sentir desmotivadas e, em última instância, inclinadas a desistir. No entanto, ao entendermos que tudo é transitório, ganhamos uma nova perspectiva que pode nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis. Um exemplo concreto dessa transitoriedade é a pandemia da Covid-19, que transformou a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em meio a perdas e incertezas, muitos descobriram a força que não sabiam que tinham, adaptando-se a novas realidades e redesenhando suas rotinas. Essa capacidade de adaptação é um testemunho do poder da resiliência humana. Ao reconhecermos que as dificuldades são temporárias, podemos nos permitir viver a dor e a tristeza, mas sem perder de vista a esperança de dias melhores. Além disso, o princípio estoico do amor fati,
que se traduz como amor ao destino, nos ensina a aceitar as circunstâncias da vida, abraçando tanto os altos quanto os baixos. Esse conceito é fundamental para entender que, ao invés de resistir às dificuldades, devemos acolhê-las como parte do nosso caminho. Amar o destino não significa resignar-se passivamente, mas sim encontrar significado e aprendizado nas experiências vividas. Ao aplicarmos essa filosofia, podemos reverter a narrativa de desistência em uma de crescimento e adaptação. Quando nos deparamos com desafios, é fácil nos sentirmos impotentes, como se estivéssemos à mercê das circunstâncias. No entanto, a sabedoria estoica nos lembra que temos o poder de moldar nossa resposta. Ao adotarmos uma mentalidade que aceita a transitoriedade da vida, podemos encontrar força nas dificuldades. As crises nos oferecem uma oportunidade única de crescimento pessoal e reflexão sobre nossos valores e objetivos. Por exemplo, muitos empreendedores que enfrentaram falências ou insucessos ao longo de suas carreiras descobriram, posteriormente, que essas experiências foram cruciais para o seu sucesso futuro. A capacidade de aprender com os erros e de se reerguer, mesmo após quedas, é um testemunho da resiliência humana. Assim como Marco Aurélio, que enfrentou inúmeras adversidades durante seu reinado, podemos também encontrar força nas dificuldades, sabendo que elas são passageiras e que a vida continua a nos oferecer novas oportunidades. Em última análise, a ideia de que tudo passa, nada é permanente é um lembrete poderoso de que a vida é um fluxo constante de mudanças. As dificuldades que enfrentamos hoje podem ser superadas, e muitas vezes, são essas experiências que nos moldam e nos tornam mais fortes. Ao adotarmos uma perspectiva estoica, aceitando que não podemos controlar e focando no que podemos mudar, nossa atitude, nossas escolhas e nossas respostas, podemos viver de forma mais plena e significativa. Portanto, ao olharmos para o futuro, que possamos nos lembrar de que a impermanência é uma parte essencial da vida. Abraçar isso não apenas nos ajuda a lidar com as dificuldades, mas também nos permite apreciar os momentos de alegria e realização. A arte de não desistir na vida reside em reconhecer que, mesmo nas tempestades, a calmaria eventualmente chega, e que, assim como tudo passa, também podemos encontrar força e esperança em nossa jornada. A vida, em sua essência, é um constante fluxo de mudanças. Marco Aurélio, um dos principais pensadores estoicos, nos lembra que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Essa noção nos leva a refletir sobre a impermanência de todas as coisas. Quando nos deparamos com dificuldades ou momentos de desânimo, é fundamental lembrar que nada é permanente. Essa compreensão pode ser uma poderosa ferramenta para nos motivar a não desistir. Um dos conceitos centrais da filosofia estoica é a ataraxia, que se refere a um estado de tranquilidade imperturbável. Para os estoicos, alcançar essa paz interior é um sinal de autocontrole e sabedoria. Quando nos permitimos ser afetados pelas tempestades externas, perdemos o foco em nosso verdadeiro eu e nos tornamos reféns das circunstâncias. Ao cultivar a ataraxia, conseguimos nos distanciar dessas turbulências e encontrar clareza, mesmo em meio ao caos. Imagine, por exemplo, uma situação comum. Você está enfrentando um projeto desafiador no trabalho. Os prazos apertados, a pressão dos colegas e a insegurança começam a pesar sobre você. É fácil sucumbir ao estresse e à ansiedade. Contudo, se você lembrar que tudo passa, incluindo essa fase difícil, poderá encontrar a calma necessária para concentrar-se no que realmente importa. Ao invés de se deixar levar pela pressão, você pode utilizar a ataraxia para se manter focado, avaliando as situações de forma objetiva e buscando soluções. Pense também em como essa ideia pode se aplicar a relacionamentos. Em momentos de conflito, é comum que as emoções se intensifiquem, levando a ações impensadas. No entanto, ao praticar o autocontrole e a ataraxia, você pode evitar reações impulsivas e buscar um diálogo construtivo. As dificuldades são, muitas vezes, temporárias, e a habilidade de reconhecê-las como tal pode transformar a maneira como você se relaciona com os outros. Os filósofos estoicos, como Sêneca e, claro, Marco Aurélio, nos oferecem ensinamentos valiosos sobre a importância de não se deixar abalar pelas circunstâncias externas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreve: "A vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela." Essa citação nos convida a refletir sobre o poder que temos sobre nossas percepções e reações.
A maneira como encaramos os desafios pode determinar a nossa experiência de vida. Se adotarmos uma mentalidade estoica, seremos capazes de ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, ao invés de barreiras intransponíveis. Por que é tão difícil manter essa perspectiva em momentos de crise? A resposta pode estar em nossa tendência natural de nos apegar ao que é familiar e confortável. Muitas vezes, o medo do desconhecido nos paralisa e nos impede de seguir em frente. No entanto, ao reconhecer que a impermanência é uma característica fundamental da vida, podemos aprender a abraçar a mudança como parte de nossa jornada. Isso não significa que não sentiremos dor ou desconforto, mas que seremos capazes de navegar por essas experiências com uma visão mais ampla. Ao refletir sobre isso, pergunte-se: como você reage diante das adversidades? Você se permite ser consumido pelas emoções ou consegue encontrar um espaço de reflexão e autocontrole? Essa é uma prática que pode ser cultivada diariamente. Ao enfrentar pequenos desafios cotidianos, como uma discussão trivial ou a frustração com o imprevisto, você pode aplicar os ensinamentos estoicos e treinar sua mente para manter a calma e focar no que realmente importa. O que está ao nosso alcance é a nossa resposta às circunstâncias. E, como Marco Aurélio nos ensina, a sabedoria está em saber que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como reagimos a isso. Cada escolha que fazemos molda nossa experiência e, ao nos lembrarmos da impermanência, somos incentivados a persistir. Afinal, tudo passa, e a capacidade de manter a serenidade em meio ao tumulto é uma das maiores virtudes que podemos desenvolver. Assim, ao olharmos para os desafios da vida, que possamos encontrar a força para não desistir, mas sim continuar a caminhar, um passo de cada vez. No universo das incertezas e desafios que enfrentamos diariamente, é essencial lembrar que tudo passa e nada é permanente. Essa reflexão nos leva ao conceito de apateia, que na filosofia estoica se refere à ausência de paixões perturbadoras. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina que a serenidade é fundamental para enfrentar as adversidades da vida. A apateia não é a supressão das emoções, mas sim a capacidade de manter a calma e a clareza de pensamento, mesmo quando as tempestades emocionais se aproximam. Imagine-se em uma situação em que você está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho. O nervosismo e a ansiedade podem facilmente tomar conta do seu estado emocional. No entanto, ao praticar a apateia, você pode observar esses sentimentos sem se deixar dominar por eles. Em vez de permitir que o medo da avaliação alheia o impeça de se expressar, você pode focar no que realmente importa, transmitir sua mensagem da melhor forma possível. Essa abordagem é uma forma prática de aplicar a filosofia estoica em nossas vidas, transformando momentos de tensão em oportunidades de crescimento. Outro exemplo prático pode ser encontrado nas relações pessoais. Muitas vezes, desentendimentos e conflitos surgem devido a reações emocionais intensas. Ao adotar uma postura de apateia, você se permite observar a situação com objetividade, evitando reações impulsivas que podem agravar o problema. Pense em uma discussão com um amigo ou familiar. Em vez de entrar em uma espiral de emoções negativas, você pode escolher escutar e refletir antes de responder. Isso não apenas ajuda a manter a paz, mas também fortalece os laços ao mostrar empatia e compreensão. Na prática, a apateia nos convida a questionar como reagimos às circunstâncias externas. Como Epicteto, outro filósofo estoico, bem disse, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa citação nos lembra que temos controle sobre nossas reações. Ao invés de nos deixarmos levar por sentimentos de frustração ou ansiedade, podemos optar por uma visão mais racional e equilibrada. Em tempos incertos, como uma crise econômica ou uma mudança inesperada no trabalho, essa abordagem se torna ainda mais valiosa. Em vez de ceder ao desespero, podemos focar em identificar soluções e agir com clareza. É interessante refletir sobre como essas lições estoicas ressoam em nosso cotidiano. Em um mundo repleto de informações e pressões externas, a prática da apateia pode servir como um ancla. Pergunte-se: como você se sente diante das incertezas da vida? Você se deixa levar pelas emoções ou consegue refletir antes de agir? Ao cultivar essa habilidade, você não apenas melhora sua capacidade de lidar com situações difíceis, mas também se torna uma inspiração para aqueles ao seu redor.
A filosofia estoica nos ensina que a vida é cheia de altos e baixos, e a única constante que temos é a nossa própria capacidade de escolha. Ao escolher a serenidade e a clareza de pensamento, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos transformar a maneira como vivemos e enfrentamos o mundo. As palavras de Sêneca ecoam nesse contexto. A vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas sim como é representada. Portanto, ao aplicar o conceito de apatia em nossa vida diária, estamos, na verdade, aprimorando nossa própria atuação nesse grande palco que é a vida. Assim, ao refletir sobre o conceito de apatia e sua relevância em tempos de incerteza, somos convidados a internalizar a ideia de que as dificuldades não nos definem. Elas são, na verdade, oportunidades para exercitar nossa resiliência e nossa capacidade de adaptação. Em cada desafio, temos a chance de praticar a arte de não desistir, mantendo a serenidade e a clareza que os estoicos tanto valorizavam. Lembre-se, tudo passa, e com isso, também passam as tempestades emocionais. O que permanece é a sabedoria que adquirimos ao longo do caminho, e a habilidade de navegar pelas incertezas da vida com coragem e determinação. Ao longo deste vídeo, exploramos a profunda sabedoria do filósofo Marco Aurélio e os ensinamentos estoicos que nos lembram que tudo passa e nada é permanente. Discutimos como a impermanência é uma realidade da vida e como, ao aceitá-la, podemos encontrar a paz em meio às tempestades. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos, permitindo-nos enfrentar desafios diários com coragem e serenidade. Essas lições são ferramentas poderosas que, quando aplicadas, podem transformar nossa maneira de viver, ajudando-nos a cultivar uma vida mais significativa e livre de ansiedades desnecessárias. Agora, convido você a refletir sobre um princípio estoico que ressoe com você. Pergunte-se: o que eu posso controlar nesta situação? Ao se deparar com dificuldades, pratique a dicotomia do controle, separando o que está em suas mãos do que não está. Essa simples prática pode trazer clareza e tranquilidade em momentos de incerteza. Se você gostou deste vídeo e acredita que esses ensinamentos podem ajudar outras pessoas, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos que possam se beneficiar dessas reflexões. Deixe um comentário abaixo contando suas experiências ou insights sobre a filosofia estoica e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao explorar e aplicar os princípios estoicos, você não apenas encontra paz interior, mas também se torna mais resiliente diante das adversidades. Continue essa jornada de autoconhecimento e transformação, e permita que a filosofia estoica ilumine seu caminho.